Então, people, bem-vindos à monitoria. Eu estou realmente bastante animada para compartilhar, entusiasmada mesmo, para compartilhar o que a gente veio conversar hoje sobre quais são as 4 principais razões que nos afastam das nossas realizações. Eu venho pensando muito sobre a diferença que existe entre o equilíbrio que tanto a gente quer buscar e a harmonia. Essa semana que passou eu fui fazer uma aula de reflexologia. Então, eu estou fazendo várias coisas diferentes e nessa aula de reflexologia o professor me ensinou sobre isso. Ele disse, muita gente procura o equilíbrio. E eu falei, é isso normalmente que eu quero encontrar todos os dias. Ele disse que é diferente o equilíbrio porque o equilíbrio ele é estático, diferente da harmonia, que é o movimento procurando o equilíbrio. Procurando não o estático, mas em revezando o que é o momento de alegria e revezando o que é o momento em que nós somos testados, encontrar um jeito de, no ritmo e na sintonia, encontrar uma harmonia, um jeito de viver em todos os papéis. Gostei daquilo. Pensei até em rever a forma como eu analiso a área da vida equilíbrio emocional, né? A gente disse que vai trabalhar hoje 4 pontos essenciais, 4 razões efetivas que nos distanciam da vida baseada em realizações. E eu cheguei à conclusão, com base no meu processo, que são 4 pontos, né? 1, a altíssima idealização. O segundo ponto, os grupos de convívio. O terceiro ponto, o baixo autoconhecimento. E com baixo autoconhecimento, também um baixo índice de experimentação, que é clássico, quando a gente se conhece pouco, significa que a gente experimentou pouco. E também a gente pensar mais e agir menos, o que é um paradigma de negociação com as estruturas do ego. Quando eu abro para o pensamento, eu dou chance para as estruturas antigas. Então esses são os 4 pontos básicos que a gente vai conversar durante a nossa monitoria. Durante o nosso encontro, a gente vai ter 15 minutos para debater cada um dos pontos mais importantes associados ao afastamento dessas realizações, né? Então, o primeiro ponto que a gente trouxe e vai trabalhar hoje é a idealização. Se a gente pensar e refletir sobre qual foi a nossa última frustração, normalmente isso tem relação com o fato da gente ter imaginado que uma meta seria mais fácil do que ela realmente é. Então, se eu penso assim, poxa, eu quero construir um casamento feliz, eu quero ter um corpo saudável ou um corpo bonito e me alimentar, nota 10. Eu quero ter um grupo de amizade que funcione super bem e um trabalho ideal. Toda vez em que a gente coloca algo ideal, normalmente a gente se distancia do que é o processo de construir algo ideal. Para mim, um dos maiores insights, eu tinha comentado isso na semana passada, aconteceu mais uma vez, turma 55, em que uma participante com a coxa muito linda disse, eu construí essa coxa. Isso representa que havia um ideal, mas o processo de construção muito provavelmente foi diferente do ideal. Hoje é segunda, né? Então, há 14 dias, pela primeira vez na minha vida, eu estou todos os dias fazendo algum exercício. E dando um dia de descanso, que para mim acho que faz parte do processo de pelo menos restabelecer energia, né? Então, ou é corrida ou é uma caminhada, hoje eu fiz o arco e flecha, né? Hipismo, fiz as coisas diferentes. Mas desde o começo, para mim a grande sacada desse processo foi eu ter a certeza de que algum dia eu levantaria de manhã e pensaria, não quero fazer, não tô afim. Para que tudo isso? Por que todo esse esforço? Tá bom já desse jeito. O fato de eu saber que vai ser difícil antecipa uma estratégia para que eu lide com o processo de progredir. Normalmente não é isso que acontece quando a gente planeja. Quando a gente planeja, a gente coloca uma meta no futuro e fala, cara, eu vou acordar motivada todos os dias. Todos os dias eu vou estar feliz, forte, eu vou lembrar do life e ver como eu voltei para a vida na segunda-feira pensando, posso realizar qualquer coisa. Mas haverão testes sobre o que isso representa. Haverão movimentos na vida que vão dizer, será que precisa tudo isso? Será que isso vale a pena? Eu lembro que eu me propus a fazer, pela minha acupunturista, aquele jejum de 7 dias com arroz. E tinha toda a pesquisa associada à renovação do sangue em 7 dias, tinham todos os conceitos que sustentavam a minha ação para que eu me mantivesse focada no ideal que era conseguir em 7 dias esse jejum. Eu lembro que no 4º, 5º dia eu falei, cara, que saudade da minha dieta. Eu só queria comer uma alface agora, entende? Mas eu havia me comprometido em realizar aquela tarefa. E desde o começo eu sabia, ia ser muito difícil. Eu preciso saber que o progresso
demanda um esforço sobrenatural, eventualmente, e um resgate contínuo da convicção e determinação dentro de cada um de nós, que, se não for para lutar por uma vida excepcional, se não for pelo perfeito, a gente vai desistir. Pelo maravilhoso, quando eu digo isso, pelo que é divino dentro de cada um de nós. Então, ter clareza sobre o que nós estamos lutando, ter convicção de que o ideal é possível, é importante. Mas ele é possível com base em quê? Em saber que o processo é difícil. E não é que é tão difícil assim. É que haverão momentos de teste. E se eu não estiver pronta para o momento de teste, pode ser que na hora de atuar eu escolha o que era antes, exatamente, o comportamento anterior. Pressuposto do sucesso, na minha cabeça, passou a ser entender que é possível que seja ideal. Muito possível. Que no caminho, depois que eu entender que é difícil, vai ficar mais fácil. Entendeu? Se eu souber, né? Você fala assim, cara, vai ser difícil. Outro dia eu estava lá, era 6h20 da manhã, o despertador tocou, falei, pô, é hora de correr, porque eu só tenho esse tempo hoje para correr. Eu não estou afim, mas eu não estou afim com cada pedaço de mim. Mas ao mesmo tempo, como eu sabia que eu ia acordar não estando afim, eu levantei e falei, tem que ir, tu já sabia que isso ia acontecer. Não é uma surpresa a dificuldade durante o processo. Hoje já foi mais fácil, anteontem, ontem, mais fácil. O movimento é mais difícil no começo, mas depois que eu compreendo que o ideal é possível, que o progresso demanda que eu passe pelo que é difícil para depois ficar fácil, garante a continuidade. Que é uma pergunta clássica que, poxa, todo mundo faz. Como é que eu continuo? Sabendo que haverão momentos em que vai ser muito difícil e antecipando isso. O que de pior pode acontecer diante da minha meta? Não ser realizável, né? Pode não realizar, eu posso... Qualquer coisa é melhor do que ficar parado, mas essa é uma pergunta pressuposto do sucesso. O que é o pior que pode acontecer? Para que eu me prepare para isso. Outro dia eu estava no meu horário e eu tinha reunião às 9h, desci 6h30 para a academia, cheguei lá, uma moça na esteira. Aí eu peguei, passei do lado da esteira assim bem disfarçada e olhei quanto tempo ainda faltava, porque aquela esteira é contagem regressiva. Estava em 29,40 e começa em 30. Aí eu olhei para ela e falei, vem cá, tu vai correr os 30 minutos? Daí ela falou, vou. Deu, putz. Daí eu olhei o relógio e falei, não, minha reunião é só às 9h. Então eu vou subir, fico meia hora me enrolando. Aí eu depois desço de novo. Faltando 1 minuto para completar o 30, desci. Quando eu cheguei lá, outra pessoa já estava na fila esperando. Aí eu falei, putz, agora não dá. Por quê? Porque se eu fizer das 7 às 7h30, até me arrumar, levar a Nina, fiz meus cálculos, não ia caber. Aí eu olhei para as duas e falei assim, a esteira do outro prédio pode usar? Daí ela falou assim, quando aqui tá cheio, pode. Deu, vou para outra esteira. Aí eu fui para o outro lado, chovendo. Aquela cena improvável fez com que a minha determinação tivesse resistido, porque eu tinha que cumprir, eu sabia que ia ser difícil. E não só um difícil provocado pela minha cabeça, às vezes fora me testa a convicção. Como hoje, por exemplo. A gente tem monitoria toda segunda-feira. Está chovendo, está caindo tempestade, o que está acontecendo? Pode ou não pode ser usado para que eu sustente a minha falta de ação? Fez sentido? Então, o primeiro reflexo importante diante da ação, diante da idealização, é saber o quê? Que haverá dificuldades. Antecipar isso é inteligência. Tu entendes? Então, a pergunta que a gente faz para lidar com a idealização é, o que de pior pode acontecer? E o que eu vou fazer, como que eu estarei preparado quando o pior bater na minha porta. Estiver predisposto a acontecer, porque só vai acontecer se eu permitir. Entende? Eu posso ser conivente com o pior. Como? Buscando isso? O pior pode ser, por exemplo, eu chegar na academia. E aí, claro que isso não é o pior da vida, estamos aqui falando do conceito da academia. O que de pior pode acontecer é as 2 esteiras estarem ocupadas e eu ter que correr. Eu posso ser conivente com isso e dizer, poxa, não deu hoje. Está chovendo, não posso nem correr lá fora. Entende? Ou eu posso dizer, tem outra esteira em outro lugar? Ou o que eu vou inventar
Para garantir que eu cumpra, ou eu vou vir meio-dia, outro dia eu corri 2 horas da tarde, porque não deu de manhã, não tinha como efetivamente, mas eu tinha um outro dia inteiro para cumprir. Então é compreender o seguinte, quando a possibilidade do pior acontecer, bater a porta, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Porque senão, eu mais facilmente entro na possibilidade e não faço. Então eu tenho que estar preparada para não ser conivente, deu para entender? Sim. Essa é a primeira reflexão. O que de pior pode acontecer e o que eu vou fazer quando isso bater na minha porta, para que eu mantenha a minha determinação. Até aqui foi? Faz sentido? Quem gostaria de fazer alguma pergunta com relação à idealização? Qual a diferença entre idealizar e criar expectativa? A diferença entre idealizar e criar expectativas? Não sei se tem diferença. Na realidade, se a gente for analisar o que expectativa pode significar, nem sempre a expectativa idealiza, porque a idealização tem o pressuposto do príncipe. Quando eu digo pressuposto do príncipe é o seguinte, você cresce dentro de uma estrutura Cinderela e existe um homem perfeito ou uma mulher perfeita ou exatamente como o mundo deve funcionar para que você case e seja feliz para sempre. Se existe um pressuposto príncipe, a gente idealiza com relação a algo que a gente sente que é perfeito e bom para nós. Nem sempre a expectativa é sobre algo que seria bom para nós. Às vezes a expectativa é sobre algo que pode ser ruim para a gente. Então, às vezes eu quero pedir desculpas para alguém e eu tenho a expectativa de que essa pessoa me rejeite quando eu for fazer a ligação para pedir desculpas. Ou eu quero um trabalho diferente, sinto medo porque o cara que vai me atender é muito poderoso e tenho a expectativa de que ele me rejeite. Eu posso esperar que o ideal aconteça ou posso esperar que algo ruim aconteça. Então, há semelhanças, mas são coisas diferentes. A expectativa é um pressuposto de uma experiência anterior. Normalmente, se eu tenho uma experiência negativa de uma experiência passada, se eu tenho um resultado negativo de uma experiência passada, pode ser que eu tenha uma expectativa sobre a próxima experiência semelhante. Não tem nada a ver com idealização, entende? A idealização é quando eu digo, só se for assim é que eu serei feliz. Entende? E mais, a questão é, se eu tenho a consciência de que existe algo que eu mereço, que me faz bem, sobre a minha saúde, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre os meus relacionamentos, é preciso lutar e construir isso com a consciência do progresso. O problema da idealização é a não consciência sobre o que o progresso representa. Que tem processo, tem dificuldade. Até parece que a coxa bonita da nossa coach lá foi construída todos os dias sem nenhuma queimaçãozinha. E sem no dia seguinte, eventualmente, ter ficado, ai que dor, lembrando que fez exercício. Deu para entender? A idealização ela é muito perigosa porque, normalmente, a gente coloca no futuro uma possibilidade de ser feliz, distanciando a ação da gente. Então, assim, não, lá tem a minha felicidade. Só no dia que eu tiver esse X de dinheiro, ou só no dia que eu falar inglês, ou só no dia que eu encontrar o amor, aí então serei feliz. E aí isso nunca acontece. Eu disse que ia contar uma história? Esquece de ver o que acontece durante, que também pode ser agradável, né? Com certeza. Deve ser. Deve ser. Outro dia eu fui dar uma entrevista e aí ele disse assim, Vanessa, as pessoas que estão assistindo a gente dizem que pode ser muito difícil a vida para construir um negócio, para ser empreendedor. Eu disse, olha, eu vou falar algo que é chocante. Não é que é difícil. Tem que ser fácil, tem que ser prazeroso, tem que ser por uma boa razão. Não tô querendo contradizer tudo que a gente falou até agora. Eu estou dizendo que o progresso e o processo tem que trazer algum prazer associado a nós. A nossa vida, as nossas escolhas. Estava conversando com o Juliano hoje de manhã sobre essa questão dos exercícios. E ele me perguntou, você já está satisfeita com o que você está fazendo? Eu falei, cara, todos os dias. É muito diferente de eu idealizar e ter uma data para cumprir a minha felicidade. Dizer, então eu vou fazer 30 dias de exercício e no 30º dia, então, ficarei feliz e terei cumprido a minha meta. Não, eu estou me reconhecendo durante esse processo, que é diferente de idealizar esse processo. Eu estava falando que ia contar a história, né? E eu lembro, assim, do primeiro menino que eu gostei, da noite em que eu fiquei com ele, tinha 16 anos, meu Deus, eu saí, fui pra festa. Quando eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe, porque eu já era apaixonada pelo menino há muito tempo, e eu não dormi.
de tão feliz que eu fiquei. Eu falei, meu Deus, eu encontrei o homem da minha vida. Imagina, com 16 anos, essa consciência que a gente tem. Eu falo, meu Deus, eu vou casar e aí eu vou ser feliz. E nunca deu certo. Tipo, ele nunca ligou, nunca aconteceu nada depois daquilo. Mas eu tinha uma perspectiva idealizada de que eu tinha encontrado o meu príncipe. Quando eu conheci o Vinícius, foi diferente. E o Vinícius, que eu acredito que todos os dias constrói comigo a noção do príncipe e da princesa, me fez perceber que nem toda relação começa a 10, eventualmente ela começa a 8, se constrói para um 9,5, alcança índices 10, daqui a pouco ela vai num 7, às vezes, muito infelizmente, acontece um 5, mas com o esforço do progresso consciente sobre o que a gente realmente deseja construir, mantém a noção do que uma relação significa. Quando a gente começou a sociedade, eu e o Juliano, a gente teve uma reunião e hoje a gente já estava rindo porque a gente não lembra de tudo que a gente falou, a gente lembra da reunião em que a gente disse, olha, a pior Vanessa que eu conheço é essa aqui. Quem é o pior Juliano? O que de pior pode acontecer? Deixa eu descobrir o que de ruim pode ter no caminho sobre ter uma sociedade. Porque quando acontecer, lembra, a gente estava falando sobre isso? Então, quando a gente começou a sociedade, nós, porque talvez somos irmãos, a gente já se conhecia um pouco melhor, mas não havia uma idealização, não tinha uma noção de que, cara, essa sociedade vai ser perfeita, vai ser como uma família, feliz e contente pelos gramados correndo, entende? Não. Sabe o pior que pode acontecer? E não sendo idealizado a construção do que pode ser uma vida ideal. Fez sentido?